Ora viva, sejam todos muito bem-vindos a esta conversa com dois poetas de duas gerações diferentes, Hélder Macedo e José Anjos. As devidas apresentações, Hélder e José, muito obrigada por estarem aqui, por estarmos aqui nesta conversa. Não muito perto, não muito longe, não muito... Perto e longe. Obrigado. Bom, ainda bem, há bocado em off estava a dizer ao Hélder que ainda bem que este admirável mundo novo nos permite esta proximidade, não é? Tendo em conta as circunstâncias, não poderíamos fazer de outra forma. Portanto, ainda bem que estamos todos aqui. Eu gostaria muito de começar esta nossa conversa antes de fazer... Vamos ver se a tecnologia nos permite, não é? Vamos ver. Estava a dizer, Zé e Hélder, que gostava de começar esta conversa com a leitura de alguns versos de Mário Cesarini. Depois farei as devidas apresentações. Vou ler então. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte. Há palavras imensas que esperam por nós. E outras frágeis que deixaram de esperar. Há palavras acesas como barcos, e há palavras homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição. Entre nós e as palavras, os empardados, e entre nós e as palavras, o nosso dever falar. Bom, creio que reside nos versos de Mário Cesarini, não sei se posso dizer assim, mas creio que é a noção de um verdadeiro colete de forças que persiste entre o que queremos dizer e o facto de muitas vezes as palavras não chegarem para tal. Talvez a poesia, como escreve Sofia de Melbrenner, possa significar perseguição do real, mas também possa servir como um encontro entre as pessoas e talvez também possa ver e dar formas de ver o nosso mundo e o mundo dos outros. Talvez seja esse caráter de partilha que o dizer de palavras, versos ou poemas possa ditar, traduzindo-se em momentos de conversa, lá está, novamente, mais uma vez, de encontro, por vezes inesperados, por vezes reveladores. Porque afinal, creio, tudo se resume à palavra, e como escreveu o poeta Eduardo Guerra Carneiro, talvez a poesia traduz o verdadeiro sentido da vida. Saber o sabor das palavras, usar sem receio o poder maior, soltar o novelo e a língua. Bom, e desafiámos justamente Hélder Macedo e José Anjos, dois nomes incontornáveis da literatura portuguesa, dois poetas, como disse há pouco, de gerações diferentes, para soltar o novelo, soltar a língua, para uma conversa sobre a relação com o texto poético e de que forma é que a poesia pode servir a cada um de nós, se é que serve. Bom, lançaram-nos como desafio uma frase como gatilho para esta conversa, e a frase é do Eduardo Lourenço. Esta frase está no livro A História é a Suprema Ficção, uma entrevista de José Jorge Letria e Eduardo Lourenço, e a frase é esta: o homem é naturalmente poeta. Será o homem naturalmente poeta? Hélder. O Eduardo Lourenço era poeta. E escolheu como via da sua expressão poética a ensaística, a história, a mitificação, de certa maneira, da própria noção, para mim muito precária, da identidade nacional. Ele, aliás, várias vezes dizia que o que teria desejado ser era poeta, e acho que foi. E era também um homem generoso, que de algum modo alargou esse conceito de poesia que ele próprio teria gostado de assumir a todos. Não acho que o homem seja naturalmente poeta. Ser poeta acho que é essencialmente o resultado de uma aprendizagem em desaprender. Não se pode confundir apenas linguagem,
palavras, que são metáforas, todas elas, e poesia. Poesia é um processo muito mais difícil, muito mais complexo. Não sei o que é que o José acha também, mas eu acho que é uma conquista do silêncio, a poesia. Versos não são necessariamente poesia. Fazer versos não é necessariamente ser poeta. É muito complicado ser poeta. É muito complicado. Eu estou de acordo com o Hélder, aliás, o que não me surpreende, e acrescentava, é uma conquista do ser poeta, acho que há um esforço, acima de tudo, em primeiro lugar. Acho que talvez apareça a primeira vontade de ser poeta do que o ser poeta, apesar de haver pessoas que eu conheço que não se assumem como tal e que são muito mais poetas do que alguma vez outras serão, nas quais incluo. Acho que a conquista de um silêncio, a tentativa da conquista de um silêncio, mas de um espaço também, de um espaço de integração, onde nós possamos encontrar um sítio, o nosso sítio para ocuparmos e não termos de estar sempre a tentar ocupar o lugar dos outros. Isto inconscientemente, não é? Porque sem esse espaço não existe nada. Na verdade, o que estamos a criar é também uma espécie de colete de forças, como dizia a Susana, mas um colete de forças que nos permita existir, porque nós não podemos existir também sem restrições. E a poesia, apesar de eu não acreditar que haja, quer dizer, claro que há, o que eu acredito não interessa, não deixa de interessar. Acho que não nos podemos apenas firmar na ideia canónica de poesia, mas a poesia tem a sua própria regra, não é? E a própria regra da poesia é um mistério que nós nunca havemos de resolver, porque os mistérios não se resolvem, apenas se entra neles, se tivermos essa sorte, não é? Mas a poesia tem a sua própria regra. E se não tivesse, então, aí, como o Hélder muito bem dizia, qualquer verso, qualquer metáfora, qualquer palavra mais bonita, qualquer expressão sentimental, emocional, seria considerada poesia, que muitas vezes, erroneamente, é. E até parece maldoso depois vir dizer às pessoas, olha que isso se calhar não é poesia. Aliás, se calhar é mais poesia a questão do estilo, não é? Uma coisa é um exercício de estilo, uma coisa é ter estilo, outra coisa é o exercício, não é? Agora, todos temos de fazer esse exercício, nem sempre chegamos ao estilo e nem sempre chegamos o próprio, não é? O próprio que escreve, quer dizer, por mais obra consagrada que tenha ou não tenha, volta sempre ao início, tem de voltar sempre ao início, é a única forma, aliás, que é uma coisa que eu aprendi com o Hélder Macedo, é que a grande ideia de eternidade está na capacidade de recomeçar. Isto é sempre um recomeço. E enquanto nós não acabarmos, enquanto o nosso corpo não acabar, portanto, a ideia que existe na poesia do Hélder, de uma metafísica do corpo e não da alma, numa inversão, aliás, como o Paulo José Miranda bem disse no seu ensaio, no resto ainda há face, enquanto o corpo não acabar, o nosso recomeço é eterno. Portanto, nós não cabemos na eternidade, mas a eternidade cabe em nós. E para terminar, acho que há aqui um esforço também. Creio que foi o Cavafis que disse, não tenho a certeza, que sensíveis todos somos, não é? Não é isso que implica, não é isso que faz um poeta, ter mais sensibilidade ou menos sensibilidade. Aliás, ter mais sensibilidade apenas nos faz sofrer mais a nós e aos outros normalmente, o que nos obriga também a aprender. Só que há um esforço em olhar as coisas, aquela atenção cirúrgica às coisas de que fala a Marguerite Duras, não é? Que é a única coisa que podemos fazer na literatura e na poesia, uma atenção cirúrgica às coisas. Como a Sofia de Mel Branas diz nessa arte poética que citaste muito bem, a poesia sempre foi para mim uma perseguição do real. Eu acho que essa arte poética da Sofia é um dos melhores poemas que ela já escreveu, na minha opinião. E o que nós nos propomos fazer é um esforço para olhar as coisas e tentar, dando-lhes um sentido, problematizando-as, encontrando uma forma de as problematizar para dar um sentido a esta existência que é absolutamente paradoxal. Quer dizer, e
eu aprendi com o António de Castro Queiro, fui aprendendo, não é? Não aprendi completamente porque ainda me falta muito para aprender e felizmente senão já estava acabado e não era nada bom. A saber problematizar, a não ter medo de problematizar. E por outro lado aprendi a ler o Hélder Macedo e depois de conhecer, a olhar de frente o paradoxo das coisas, olhar de frente o paradoxo entre finitude e eternidade, entre presença e ausência, porque na verdade é um grande paradoxo. E nós só conseguimos entrar nesse paradoxo e olhá-lo com a beleza, como se contássemos uma história de amor, como se cantássemos uma história de amor, como dizia o João de Deus, não é? Que os poetas cantam o amor, mas a partir dessa altura já não cantam, só contam, não é? Portanto, podemos olhar esse paradoxo de frente, é a linguagem que nos permite entrar nele. A linguagem tem a capacidade de contar a história toda sem abdicar da sua própria ambiguidade. E esse, para mim, é o que é o grande mistério, quando a linguagem nos dá essa possibilidade. E a linguagem, nós, quando falamos de linguagem, e vou já terminar, estamos nesta versão, neste chapéu de poetas, assumido ou não, a dar às coisas que não entendemos uma linguagem para elas poderem, de certa forma, nos interpelar e nos deixar entrar no seu mistério. E só uma última coisa que também concordo muito com o Hélder Macedo e que alguém disse, e que me lembrei agora, mas não me lembro quem, é que o verso é o maior inimigo da poesia. A Susana também citou o Mário Cesarini, entre nós e as palavras, o nosso dever falar, não é verdade? E que é, de facto, o grande desafio, o dever falar através ou para além das palavras. Quer dizer, a poesia nasce do silêncio e caminha para o silêncio. Aliás, há um poema de que eu gosto muito do José Anjos, que é uma espécie de arte poética quase às avessas, a Declaração de Falência, que é um belo poema, que eu considero um poema de assumir a sua condição de poeta, depois de ter deitado fora muita coisa que podia ter sido confundida com a sua identidade e que pode ser mantida como uma identidade exterior ou acessória à poesia. Quer dizer, não é obrigatório ser-se poeta. Há muitas outras maneiras da gente se exprimir e muitas outras maneiras da gente viver e até de escrever. Há outras formas literárias. Tende a haver, quanto a mim, uma grande confusão entre ser-se poeta, que acontece às vezes, não é uma coisa que aconteça sempre, e escrever poesia, escrever versos. São coisas diferentes. Bom, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, eu comecei por publicar e por escrever poesia e, a certa altura, para dizer outras coisas de maneira diferente, enveredei também pela ficção e pela ensaística, que são tudo manifestações paralelas e talvez complementares da mesma prática de escrita, da mesma tentativa de ir para além das palavras ou de usar as palavras como instrumentos que nos levam para além das palavras. No fundo, nós só temos como expressão palavras, é a nossa condição humana, o grande milagre da palavra, da metáfora, no fundo. Quer dizer, as palavras não existem. Não se pode beber água da palavra copo. Não dá para isso. Mas a palavra copo pode significar qualquer coisa. E são coisas diferentes que pode significar, depende do contexto. Eu estabeleço uma relação muito profunda entre silêncio e poesia. Poesia é, de certa maneira, a ponte que nos liga entre o silêncio de antes de existirmos, quando éramos mortos não nascidos,
e o silêncio de depois de termos vivido, quando seremos mortos depois de vividos. No meio, há a obrigação de dizer alguma coisa, se for possível, mas parte do silêncio para o silêncio. O resto é ruído. Ruído pode ser transformado em várias outras coisas. Algumas coisas até, se calhar, mais positivas ou mais interessantes do que escrever. Eu acho que é melhor amar do que falar de amor, por exemplo. Os corpos sabem muito mais, às vezes, do que a ideia dos corpos, ou a descrição dos corpos. Há linguagens de várias ordens. E a poesia tem de captar esse intervalo. Essa quase rarefação do eu, onde o eu se reafirma, ou se encontra, ou se transforma. No fundo, poesia lida com metamorfoses. E se não lidar, está bem, existe, pode servir para muitas coisas, para entreter as pessoas, para as pessoas publicarem. Bom, como entendem, há uma crítica implícita no que eu estou a dizer. No fundo, eu acho que, particularmente hoje em dia, atualmente, e não só em Portugal, escreve-se mais poesia do que se faz poesia. Publica-se mais poesia do que se deveria publicar poesia. Escrever é outra coisa, mas não é necessário tirarmos para o mundo todas as coisinhas que vamos fazendo em nome de poesia. 2/3 ou mais dos poemas que cada um escreve são transições para, talvez, com sorte, chegar a um poema. Por que partilhar o nosso trabalho de casa? Não vale a pena. Foi um pouco o que o Herbert Welder fez na Morte Celeste, não foi? Partilhar o trabalho de casa, não é? Não foi? O que o Herbert Welder fez na Morte Celeste não foi partilhar o trabalho de casa, exatamente por... Mas o Herberto era louco, não é? Admiravelmente. Eu, quando comecei a lecionar nos colleges, um dos primeiros autores contemporâneos que aliás, entraram 2 imediatamente nos meus cursos, que foi a Maria Velha da Costa, que tinha acabado nessa altura de publicar a Maina Mendes, e o Herberto Welder. Eu lembro-me de um ensaio de um aluno, aliás, um excelente aluno, que começava a dizer: a despeito das aparências, Herberto Welder não é louco. Quer dizer, eu acho que é exatamente o contrário, não é? A despeito das aparências não parecer, ele era mesmo louco, e essa loucura admirável dele manifestava-se em tudo. Mas ele era um poeta de excesso, não é? Um poeta de grande excesso e de grande fogo, um poeta bíblico, aliás, não é? Claramente a sua origem, até, se quisermos, judaica, está muito presente naquele sopro admirável, épico, de pesquisa de si próprio. Um bom amigo e um grande poeta. Porque há um pormenor engraçado. Eu estou de acordo com o Heller, até porque acho que vim a descobrir isso bastante tarde e ainda tenho vindo a descobrir mais que parte da nossa desconstrução implica o silêncio depois de termos escrito. E muitas vezes esse silêncio implica não partilhar aquilo que escrevemos, por 2 motivos. Primeiro, porque às vezes partilhamos o que escrevemos, o silêncio tem de ser mais longo, para poder criar a distância suficiente entre nós e as palavras, especialmente quando são nossas, não é?
porque muitas vezes quando elas são nossas, nós confundimos facilmente o dever falar, não é? Com o querer falar. E, aliás, é curioso porque esse verso do Cesarini, esse último verso do Cesarini, entre nós e as palavras, o nosso dever falar. Há um livro editado pela Assírio Alvim, que é um audiolivro, em que esse poema está dito pelo Cesarini, e ele, quando o diz as palavras do nosso querer falar. E depois, na edição escrita, aparece dever sublinhado, mas aparece uma nota dele, que ele dita para o microfone, dizendo isto. Está aqui, diz aqui dever, mas é querer. E isto é perigoso. Isto é perigoso. Porque... Mas isso é revisionismo. Mas isso é revisionismo da parte do Cesarini. O Mário era muito ronha também, era muito ronha, muito complicado. Não se esqueça que o Mário Cesarini começou por escrever poesia associada ao neorrealismo, que depois satirizou nos poemas do Nicolau Cansado e essas coisas. Esse poema, Entre Nós e as Palavras, o nosso dever falar, podia ser uma bandeira do neorrealismo. É uma afirmação política. O dever de falar num mundo de opressão, de silêncio imposto, essa coisa toda, esse dever. Depois, com a sua evolução e a adoção, essencialmente, de uma ética quanto a mim, mais do que uma estética surrealista, ele transformou esse dever falar no querer falar. Se calhar é mais realista, se calhar é mais verdade. Do mesmo modo que o Auden, o grande poeta inglês, Auden, escreveu um verso que foi considerado uma grande bandeira política, que era We must love one another or die. Devemos amar-nos ou morrer. E numa edição tardia do poema onde esse verso surge, esse verso não aparece. E perguntaram-lhe, mas esse seu verso, que é dos versos mais famosos que você escreveu, assim, não, é que esse verso é mentira. A gente pode amar-se e morre. Não tem nada é mentira. Pois é. O Mário também era complicado. Muito bem. E tu achas que a consciência nasce necessariamente do amor, Heller? O amor é o sair de nós, não é? Quando o amor acontece, que nem sempre acontece quando a pessoa usa a palavra amor, é quando há confusão entre o eu e o outro, ou a outra, no caso dos heterossexuais, como eu, em que a identidade se confunde. Como tal, é um estado de totalidade para o qual não há de facto linguagem, não há palavras, há só a linguagem. Eu acho que a ideia de Deus foi inventada para explicar a capacidade humana do amor. O que existe é o amor. E o nosso desejo de eternidade faz com que isso seja transferido para a ideia de Deus, para que isso seja permanente e seja criativo de nós próprios. Que é mentira, não é verdade. Deus não criou nada porque Deus não existe, nós é que criamos Deus. Não é? Mas a ideia de Deus, acho que vem da ideia do amor e por isso também a ideia do mal, do demónio, da punição, que é quando nos retiram a capacidade de amar. Isso é um inferno. Não é? Muito bem. Senhores, tendo em conta aquilo que vos ia dizer agora, e também um pouco aqui para introduzir a próxima pergunta que tenho para ambos, vamos às biografias.
Hélder Macedo é autor de uma vasta obra, traduzida em várias línguas, que inclui poesia, ficção e crítica literária. Anda nas lides da literatura há mais de 50 anos, tendo sido professor em alguma das universidades mais prestigiadas do mundo, como o King's College, Harvard e Oxford, e é considerado internacionalmente como uma referência no pensamento sobre Camões, Bernardino Ribeiro ou Cesário Verde. O José Anjo é músico e poeta. Publicou os livros Manual de Instruções para Desaparecer, Somos Contemporâneos do Impossível e uma fotografia apontada à cabeça, todos pelo abismo. Tem participado em várias sessões de Poetry Slam, destacando-se como leitor de poesia e músico. Bom, são biografias obviamente resumidas e reduzidas, tendo em conta o tempo que temos. A pergunta que gostava de vos colocar, e será uma pergunta para ambos, pedi-vos que fizessem um autorretrato poético e se a biografia importa no vosso caso para compreender o vosso percurso e a vossa poesia. José, diz. Um autorretrato poético. Então, antes disso, tenho que pôr o computador a carregar, senão o meu retrato digital desaparece e esse... poético. E o poético, pronto, fica se calhar era mais poético. Era esse, era agora de repente desaparecer. Se calhar era isso, se calhar era... eu acho que... Seria uma boa forma de responder. Bom, em primeiro lugar, pronto, a biografia que eu enviei não é essa, não é? Essa não é a minha biografia oficial. Aquela que vai aparecer, não é? É um chorrilho de disparates que eu assumi porque... Exatamente como um autorretrato poético, porque acho a ideia de nós próprios nos considerarmos de uma forma poética uma coisa falsa. Acho que há factos, há experiências, há vivências, há coisas que nos definem, que fazem parte da nossa identidade, mas jamais a esgotam. Mas uma explicação muito simples é que, portanto, eu fui advogado durante cerca de 15 anos, não é? Até que isso foi falhando, não é? Eu fui falhando nisso redondamente, não é? E durante esse tempo eu não li poesia, eu odiava poesia, achava a poesia uma coisa de pessoas sensíveis, porque eu basicamente estava enganado em relação a mim próprio e achava que era uma pessoa muito capaz de me apaixonar e que me apaixonava perdidamente por outras pessoas e no fundo estava apaixonado por mim próprio, não é? Até conseguir olhar para isso, se calhar mais do que um autorretrato poético, o que aconteceu ao começar a escrever poesia foi um espelho, não é? E a primeira vez que eu comecei a escrever muito cheio de mim próprio e pondo em palavras sentimentos e expressões de uma forma absolutamente fuleira, não é? O que eu consegui foi olhar para mim próprio, não é? Um narciso curou-se a olhar para as árvores, não é? E não gostei do que vi. Quer dizer, quando não gostei do que vi, pensei, bem, o grande objetivo de uma pessoa que queira escrever efetivamente é conseguir escrever o suficiente e a verdade suficiente para poder deixar de escrever. Porque isso quer dizer que não temos nada para resolver. Portanto, eu acho que o autorretrato poético é aquele que já não precisa escrever nada, já não tem de escrever nada, e que também já não tem nada que precise de resolver, que implique entrar no espaço do outro, que implique, como dizia o Hélder Macedo, quer dizer, nós não entendemos o amor, mas somos nós o criador do amor. Acho que foi o Agostinho da Silva que dizia que a grande diferença entre o amor e a paixão é que a paixão é passiva, não é? Portanto, nós recebemos, sentimos dessa maneira, mas achamos que temos muito mérito. O amor é uma coisa ativa, nós escolhemos amar, nós criamos. O amor é a nossa linguagem, e é uma linguagem que devemos continuar a entender. Não há mistério, só há corpos, não é? Que é um verso de Hélder Macedo que eu gosto muito, porque o amor é absolutamente político. O amor não pode ser vivido de uma forma unívoca. Isto para dizer que no meu autorretrato poético, acho que o mais que se aproxima disso é a declaração de falência, de facto, que o Hélder falou, porque eu consigo defender a minha própria falência.
e tudo aquilo que eu fiz, entretanto, que possa ser considerado relevante do ponto de vista biográfico, do ponto de vista poético, do ponto de vista seja o que for, nasceu da falência, nasceu do falhanço. E com isto não me estou a vitimizar, estou a constatar um facto, quer dizer, é uma viagem, portanto, como uma viagem entre a loucura, a frustração e o desespero. Uma pessoa tem de sair de algum sítio, não é? Do outro lado. Se não sair desse outro lado, no fundo fica preso numa espécie de inexistência precoce. No fundo é isto. Uma declaração de falência que, como dizia há bocado, é um encontro de uma outra linguagem que, no fundo, tem muito mais a ver contigo. Quer dizer, portanto, é uma falência que é um começo. É uma falência, talvez, daquilo que era postiço para poder encontrar o que talvez não seja. Dando voz à poesia, não? Dando voz àquilo que se pode entender, de facto, como poesia. Me leva também a dizer, enfim, não vou fazer nenhum retrato poético, autorretrato poético, porque não sei como fazer, exceto que a poesia terá sido para mim, e eu publico pouca poesia, como sabem, um modo de me aferir, de me manter em contacto comigo próprio. De vez em quando preciso de tocar em mim, em poesia, para ver se ainda lá estou. É, portanto, um ponto de referência. É um ponto de referência fundamental. Quando não é diretamente para, de algum modo, tentar encontrar-me ou definir-me, aí escrevo outras coisas, escrevo sobre outros autores, sobre outros poetas, e ficções, onde, inclusivamente, me uso a mim próprio como personagem, deixando de ser quem sou para ser uma personagem, ao mesmo tempo que falsifico a mim e as outras personagens nessas ficções. Mas na poesia propriamente dita que eu escrevo, é realmente essa tentativa de tocar no que possa haver de mais próximo de uma palavra horrível, mas tenho de usar essência, que possa sobreviver ou existir, ainda que transformada, através das mudança de identidade que todos nós vivemos. E comecei a escrever poesia ainda criança, com, sei lá, 11, 12 anos. Fazia versos, em grande parte porque a minha mãe gostava muito de poesia e lia poesia, e era a minha maneira de responder. E gostava de brincar com palavras. Quer dizer, querendo encontrar significações que talvez as palavras não tivessem aparentemente. Quer dizer, portanto, é a tentativa de ir para além dos véus de mistério. Não é? Terei conseguido, na maioria de poemas, fazer qualquer coisa de parecido com o que eu desejava, mas isso, enfim, é a forma do desejo das essências, se quisermos. O que estás a dizer remete-me imediatamente para um poema teu que eu gostava muito de ler, se me permitisses. E se a senhora também me permitisse. Pode. Acho que é um poema que escreveste em 1968, não é? Não sei qual é. Apesar de... Não é bastante que eu reconheça a minha solidão e a queira como o início de um caminho. Não é bastante ser livremente tudo quanto sei e estar aberto a tudo o que serei. Tudo o que fui e o que sou e o que serei já são iguais no tempo do meu todo ignorado. Quero abrir o que as palavras não descrevem, para já não responder ao sim e ao não do meu espelho conhecível,
Já não me basta apenas dar um nome à morte, que me cabe enquanto vivo, porque morrer é ter perdido a morte para sempre, tornando sem sentido o sim e o não, com que me circundei e defini-me. Conheço minhas fronteiras, quero o resto. Este poema, pronto, aliás, que eu já estou a ouvir ler maravilhosamente, este poema tem sido para mim uma matriz daquilo que o Hélder falava, aliás, uma expressão maravilhosa que foi usar a poesia, ou escrever poesia para conseguir tocar em mim próprio para ver se eu estou lá. Uma espécie de triangulação, não é? Mas acho que todos ver nós fazemos o que está para lá de mim. Sim. Exatamente. E de ver o que está para lá de mim. Sim. Também me pertence. Por outro lado, ao falar de poesia, temos de falar também dos outros poetas que nos foram fundamentais, não é? Quer dizer, e aí seria talvez interessante ver um bocado, quer dizer, na minha função de professor, de ensaísta, etc., eu tenho procurado, na medida do possível, quando escrevo sobre poesia, abolir um bocado os conceitos habituais de contemporaneidade. Eu acho que tudo que é criativo e que lida com o fundamental é contemporâneo. Quer dizer, agora, alargando a coisa para o nosso panorama cultural, português e não apenas português, acho que os poetas atuais padecem de esquecimento. Ou seja, não têm bem a noção da tradição de que vêm. E muitas vezes estão a dizer coisas que já foram ditas muito melhor. E que, portanto, a obrigação é a partir daí. E daí para diante. E, como tal, nós somos um estranho país, e aqui quase vou dialogar com o Eduardo Lourenço, um estranho país de longa história e de memórias curtas. É extraordinário os sucessivos esquecimentos de escritores, poetas fundamentais na nossa consciência. Ou então caímos nos vários lugares comuns sobre essa coisa. Quer dizer, ora, sem termos a noção do passado, da nossa história poética, da nossa literatura, etc., estaríamos sempre nas margens das coisas. E sempre, como diria o Cesarini, vistoriar o vistoriado. Não vale a pena. Não é? Como tal, eu gostaria, se me permitem, de ler um poema do século XIII, de um senhor notável, chamado João Garcia de Guilhade, mais antigo do Dom Dinis, que usou os géneros literários, cantiga de amigo, cantiga de amor, etc., de uma forma que eu considero de uma modernidade perfeitamente extraordinária. O poema que eu vou ler é tecnicamente uma cantiga de amigo, porque é escrito numa voz feminina. Conceptualmente, é um poema de escárnio, porque essa mulher, em vez de estar a dizer aquilo que o homem desejaria que ela dissesse, está a mandá-lo embora. E é um poema antinarcísico, porque esse homem que ela manda embora é ele próprio, o Dom João Garcia de Guilhade. A única coisa que temos de saber aí é a linguagem é, no fundo, muito moderna e muito contemporânea. A única coisa que temos de saber aí é que a palavra safar, de onde vem atualmente safado, que é uma coisa gasta, poluída, que não presta.
poema diz assim, na voz feminina, portanto. Por boa fé, meu amigo, muito bem sei que me houveste grande amor e que estiveste muito grande sazão comigo. Mas vedo que vos digo, já safou. Os grandes nossos amores, que mim e vós sempre houvemos, nunca lhes cima fizemos, como branca flor e flores. Mas tempo de jogadores já safou. Eu já falei em folia convosco, e em grande cordura, e em senso, e em loucura, enquanto durava o dia. Mas isto, rei Dom João Garcia, já safou. E dessa folia toda, já safou. Já safou o pão da Buda. Já safou. Ora, isto é perfeitamente extraordinário, quer dizer, a maneira como é dada a voz do poder, sexual inclusivamente, do amor, e a escolha à mulher. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, vem muito a propósito de dar esta voz medieval à força feminina. Bom, outro poeta que é perfeitamente moderno nas suas concepções da sexualidade e das relações entre homens e mulheres é o Camões, que também é esquecido muitas vezes, ou é elogiado pelas coisas erradas. Outro poeta que, antes de Fernando Pessoa, de Mário Sá Carneiro, falou da divisão do eu consigo próprio, foi Bernardino Ribeiro. E vou ler, se me permitem, outro poema que o Fernando Pessoa ou o Sá Carneiro teriam subscrito sem grande dificuldade. Entre mim mesmo e mim, não sei que se levantou, que tão meu inimigo sou. Uns tempos, com grande engano, vivi eu mesmo comigo. Agora, no maior perigo, se me descobre o maior dano. Caro custa um desengano, e pois-me este não matou, quão caro que me custou. De mim eu sou feito alheio. Entre o cuidado, está um mal derramado que por mal grande me veio. Nova dor, novo receio, foi este que me tomou. Assim me tem, assim estou. Pois é, quando nós, poetas ou aspirantes a poetas contemporâneos de agora, vamos lidar com estas coisas, se não soubermos que já foi dito de tal maneira extraordinária pelos nossos mestres, estamos em muito maus lençóis. Não é? Sim. Hélder, sobre o passado, sobre o nosso desconhecimento e esquecimento do passado, gostava de lhe colocar a seguinte questão. O Hélder fez parte do mítico e mitificado também, porque a memória acaba por fazer isso, do grupo do Café Gelo. Acho que atualmente esse tipo de encontros onde se discute o estado das coisas, da política, da literatura, praticamente não existe, pelo menos com esta dimensão, digamos. De que maneira é que o Hélder acha que a poesia pode impactar na esfera pública?
Até que ponto os poetas, e não só, os artistas, podem interferir nas questões sociopolíticas do seu tempo? Pergunta importante. Ligando aí duas partes da pergunta, o café gelo e como, de algum modo, enfim, assumir uma responsabilidade social. Repare, essas pessoas que se encontraram no Café Gelo, havia um contexto. Havia o contexto da ditadura, da repressão, da PIDE. Havia o contexto da repressão sexual que fazia com que os homossexuais eram humilhados diariamente, eram perseguidos, batiam-lhes publicamente. Foi antes também da pílula ter libertado sexualmente as mulheres, como aconteceu. As mulheres que tinham atividade sexual corriam riscos terríveis. O gelo foi, no fundo, um encontro de várias dissidências. Pessoas que. Eu costumo dizer que o que nós tínhamos em comum, fundamentalmente, era a capacidade de dizer não, de recusar. Recusar a identidade imposta, de recusar o modo policial de viver. Vocês, os dois, não têm noção. Em Portugal, nessa altura, se alguém dizia a palavra liberdade, baixava a voz, porque era perigoso dizer a palavra liberdade. As conversas podiam levar à cadeia. Entre os jovens que estavam lá, com 20, 21, 22 anos, alguns já tinham passado pela cadeia e tinham sido torturados. Era também um bocado uma geração de suicidas. E não por acaso, alguns dos melhores se suicidaram. O João Rodrigues atirando-se de uma janela. Tens um poema sobre isso? É? Um notabilíssimo poeta, Manuel de Castro, um dos grandes poetas dessa geração, matou-se alcoolizadamente. Morreu aos 36 anos. Havia todos os elementos de risco que se tomaram nessa altura. Uns mais, outros menos, uns com mais sorte, outros com menos sorte. Ora, voltando ao que a Susana perguntou, essa era uma forma de resistência, se quisermos, de recusa, de dizer não, e até negativamente de intervir, recusando. Intervir, recusando e procurando alternativas, quaisquer alternativas, não ideologicamente, não programaticamente, mas às vezes também dessa maneira. Faz-se uma grande confusão também de dizer que o Grupo do Gelo foi surrealista. Não foi surrealista. Os surrealistas foram recebidos por nós, que já lá estávamos. O Mário Cesarini foi recebido por nós porque estava a ser escorraçado pelas ruas de Lisboa, porque tinha de ir à polícia todas as semanas e dizer que nessa semana não tinha feito falácia a um marinheiro. Quer dizer, era assim. Nós jovens, recebemos o Mário e os vários surrealistas que depois se juntaram. Entre eles também o Raul Leal, o amigo do Fernando Pessoa, que tinha escrito Sodoma Divinizada. O louco, o profeta Enoque, quer dizer, acompanhado pelo seu ex-amante, que era um pugilista reformado. Quer dizer, portanto, havia toda uma atitude de abertura. E aqueles entre nós que éramos e que somos heterossexuais, tínhamos também relações tão de igualdade quanto possível com mulheres. Quer dizer,
e há que prestar homenagem a isso e sobretudo à coragem dessas raparigas. Quer dizer, nós nem tínhamos bem a noção de quão corajosas elas eram. E, portanto, havia uma dissidência ativa. O gelo depois foi continuado de várias maneiras, de duas maneiras, fundamentalmente. Uns que saíram de Portugal para Paris, os pintores, sobretudo, João Vieira, que foi um dos primeiros que foi para o gelo, e toda a geração do KW. Eu fui levado para o gelo pelo Gonçalo Duarte, que conheci meu colega do liceu. O Herberto Helder saiu de Portugal, deu lá uns passos em volta e voltou, não é? O Manuel de Castro também saiu e trabalhou em condições terríveis, mas inclusive trabalhou juntamente também com os pintores do KWY, tendo editado e organizado um número de KWY. Portanto, o gelo bifurcou e continuou dessa maneira lá fora. Fora de Portugal. E depois, dentro de Portugal, tornou-se, quanto a mim, academicamente surrealista. Quer dizer, isto é quase um paradoxo, mas foi quando aqueles adotaram o Mário Cesarini, grande poeta que eu muito admiro, mas adotaram-no como mestre. Ora, não há nada menos surrealista do que haver mestres. Isso foi, de algum modo, uma quase autocastração poética, literária e de dissidência. A dissidência tem de ser livre, tomar riscos, continuar a dizer não, mesmo em relação àqueles que nós admiramos. Bom, como é que o gelo se transfere para agora? Não se transfere. É inteiramente diferente. As circunstâncias são diferentes. Mas já não há as tertúlias, não há os cafés, não há necessidade das pessoas se apoiarem negativamente, inclusive. As pessoas encontram-se ou não se encontram, usam o Zoom, mas daí uma tentativa de reproduzir o que foi o gelo, digamos mesmo a mitificação retrospectiva de um tipo admirável e horrendo como Pacheco, por exemplo. É um requentar de dissidência que deixa de ser dissidência e passa a ser conformismo. Muito bem. Hélder e José, temos de terminar. Soube a pouco, mas temos mesmo de terminar. Quero agradecer-vos, Hélder Macedo, muito obrigada, José Anjos também, e pedia-te, José, que terminasses com a leitura de um poema. Então, vou ler um poema do Hélder. Agora são vários. Exatamente aquilo que eu há pouco referi, não há mistério, há corpos. E que vai assim. Não há mistério, há corpos, com saídas e entradas, que se encontram e articulam o serem divididos. Não há mistério. E só assim conheço a minha imagem, onde mais me desconheço no teu corpo, minha imagem verdadeira, como quis sempre não saber. Há corpos apenas que não são embrulhos de alma, nem morte redimida pela vida. Por isso, meu amor, vejo-me em ti, porque te desconheço. E também te vejo em mim. Mas não falo já de mim nem para ti, porque não és o corpo que reflito à tua semelhança, que no entanto é tudo quanto sou. Sossega, meu amor. Não há mistério, meu amor. Meu excesso frio de paixão. Há corpos que se encontram e se sondam, até que os corpos parem de morrer. Bom,
Muito obrigada. E até lá. Uma vez mais. Obrigado. Até breve. Eu que agradeço, Susana. Obrigada Foi um prazer estar convosco, José. Muito obrigado. E obrigado Prazer. também pelos meus Obrigado. Para mim, tornaste isto uma festa narcísica para mim. É uma maldade, não é? Mas muito obrigado. Não, mas antes narcísico para ti, para mim, não. São raras hoje em dia as oportunidades para ler poemas teus. Aliás, fiz isso há pouco tempo, numa sessão que, aliás, até participaste de longe, e não podia deixar passar esta oportunidade. Mas não vamos ocupar mais tempo. Obrigado, Susana. Obrigado, Bela, como sempre. Obrigada. Um beijinho. Obrigado aos Boas dois. leituras. Tchau. Obrigada também. Está a ver. Até breve. Obrigado.